Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês um testemunho de um pastor amigo meu, de vitória contra a ansiedade por meio da fé. E como que isso literalmente salvou a vida dele. Eu sei que vocês têm ouvido que é normal que crentes vivam com ansiedade. Não é verdade. Fique comigo até o final, você vai ouvir essa linda história de poder de Deus e eu tenho certeza que você será animado, principalmente você que está lutando contra a ansiedade. Quer dizer, todos nós lutamos o tempo todo contra a ansiedade, todos nós, é só a criança que está em paz. Curta, comente, se inscreva. Por favor, me ajude, comente, você sabe que isso é para impulsionar o vídeo. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Vamos lá! Então vamos lá, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, esse aqui é o pastor Ayrton. Ele tem tido desenvolvido um ministério de aconselhamento bíblico, ou seja, acredita como eu que a psicologia não pode andar lado a lado com a escritura. E esse testemunho dele é muito impactante porque ele conta na época da pandemia. Ele foi diagnosticado com Covid, estava com 75% do pulmão dele lá comprometido, acho que é isso que ele falou. Enfim, e aí ele mostrou os exames para um médico, para outro médico, e eles, meu Deus, é crítico, todo mundo apavorado. E aí, mas olha que coisa. E ele vai dar um dado aqui de uma universidade mostrando como que a ansiedade agravou o caso de muita gente com Covid. Ou seja, muita gente talvez não morreu de Covid, mas de ansiedade. Quer ver? Vamos lá. Por tudo que o Senhor já me permitiu viver. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei nem se eu vou conseguir voltar para casa, talvez eu... Aqui ele já está contando que ele falou para os filhos, filho, eu estou indo para o hospital, e naquela época a gente indo e não voltando, né? E note então isso, ele está contando, veja a serenidade, a paz, e tudo isso oriunda da fé dele, de colocar Jesus como centro da existência. E ele diz para o filho, eu estou indo para lá, não sei se eu vou voltar, mas tá bom, se não voltar não tem problema. Eu vá ao encontro do Senhor, e eu quero deixar claro para o Senhor uma coisa, eu realmente estou muito satisfeito se eu for para o céu. É o melhor presente que o Senhor vai me dar. E fui tranquilo para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, mostrei meus exames para o pessoal. A enfermeira olhou para mim e disse, senta aqui. O senhor vai ter que ser internado, o seu caso é crítico. Eu disse, tá bom. Ela fez a saturação, eu estava com 77. Tinha caído de 89 para 77 e eu estava de boa. Aí ela puxou uma cadeira de roda e disse assim, senta aqui que eu tenho que te levar. Eu disse, não, mas eu não preciso, cala a boca, você está mal, senta. Uma educação assim fantástica. Cala a boca, senta que você não aguenta chegar lá. Eu disse, ok. Sentei, ela já enfiou a máscara de oxigênio na minha cara e me levou. Passei umas 4 horas lá com oxigênio esperando os novos exames saírem o resultado e a médica me chamar. Quase de 2 para 3 horas da manhã a médica me chamou. E ela disse, olha, seu caso é crítico. Como que o Senhor está desse jeito, nós não entendemos. É surpreendente, mas é crítico. O Senhor tem que ficar internado. Eu disse, ok. Fiquei internado. E eu havia dito para Deus o seguinte no meu caminho, Senhor, se eu ficar internado, eu quero dizer ao Senhor que eu vou ser muito agradecido por tudo. E eu vou comer cada grão de comida que me derem ali com muita gratidão. E realmente eu levei isso a sério. Todo dia, quando chegava a refeição, eu comia absolutamente tudo. De tal maneira que quando vinham os médicos, eles vinham com os residentes, né, os internos, umas 4, 5 vezes, eu não estou exagerando, o hospital de Brasília estava muito bem preparado. Ele chegava, o senhor está comendo? Muito. Enfim, ele vai continuar contando sobre a experiência gastronômica dele. E aí eu quero pular aqui, deixa eu achar aqui o momento em que ele fala sobre isso aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Fui à igreja, participei do culto. Ele conta que ele recuperou, ficou uma semana lá, se recuperou rapidamente, recuperou muito bem, em paz, e todo mundo apavorado. E aí, no outro domingo, eu fui pregar. E compartilhei com eles uma coisa que eu havia observado no hospital. Que a maioria das pessoas que eu vi ao meu lado, que estavam indo para a intubação, e eu não sei se morreram ou não, porque depois que subiam para a UTI, para a intubação, a gente não tinha mais resultado. Aquelas pessoas estavam sendo intubadas não por causa da Covid, mas por causa da ansiedade.
preguei, falei isso, compartilhei com a igreja a necessidade de sabermos lidar biblicamente com a ansiedade. Uma semana depois dessa minha pregação, a famosa Universidade Johns Hopkins publicou um estudo global que eles haviam feito. Você sabe qual foi o dado surpreendente? Anote isso. 99%, eu vou repetir o dado, 99% das pessoas que morreram de Covid tiveram o quadro agravado pela ansiedade. Não foi por causa da Covid. A ansiedade provocou nessas pessoas uma reação psicossomática tal que fez com que a doença progredisse e as matasse. Olha que dado interessante. Primeiro, a própria percepção dele, que as pessoas estavam muito ansiosas, e eu concordo com ele, porque eu, como pastor, eu nunca aconselhei tanta gente desesperada, um nível de ansiedade assim nas alturas, nunca como durante a pandemia. Por quê? Não apenas o medo de morrer, porque toda hora na televisão, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E também o medo de não ter emprego, tudo fechado. O nível de ansiedade, eu, na minha experiência como pastor, nunca havia visto tanta gente desesperada quanto nessa época, na época da pandemia. E quando você assiste, depois se vocês puderem, assistam o testemunho do pastor, ele contando, ele sai de casa, tá com 75% comprometido, é crítico, todo mundo dizendo para ele que é crítico. E ele fala para o filho, filho, o pai está indo, não sei se volta, se não voltar não tem problema. Você nota a serenidade no pastor e tudo oriunda da fé. E aí, deixa-me me falar algo aqui. Paulo, lá em Filipenses 4, Paulo, ele está preso, gente. Paulo está preso e cristãos estão sendo assassinados. É o pior ambiente de tentação que existe. Lembra na escola? Quando alguém dizia pra você assim, eu vou te pegar lá fora. Eu lembro uma vez um cara, 15 anos, eu tinha 10, ele tinha 15 e eu tinha 10. O cara era um monstro, não tinha como competir. Eu vou te pegar lá fora. Eu quase falei, rapaz, me bate aqui agora, porque o negócio de esperar dá uma ansiedade. Saber, eu vou apanhar tal hora. Dá uma ansiedade. Paulo está vivendo isso no maior grau possível, porque ele está na cadeia e ele sabe a hora que ele vai morrer. Ele sabia. Ele estava para ser morto. Então todos nós, a gente vai morrer, mas a gente não fica pensando nisso. E quando você tem uma sentença ali, você sabe que você vai morrer. Paulo está na cadeia e escreve uma epístola dizendo, não andem ansiosos, porque eu não estou. No maior ambiente de tentação para ansiedade, Paulo não está ansioso. E ele dá a dica do porquê ele está assim. Todo mundo conhece o versículo 6, não andem ansiosos. A paz de Deus vai guardar o seu coração se você orar. É fato isso, é promessa. Deus não prometeu riqueza para todo mundo, mas ele prometeu paz para todo mundo, todo aquele que é crente. Há uma promessa específica. Então não me diga, você cristão, que é normal. É normal que os crentes vivam em ansiedade. E não vai com o papinho de separar. Tem ansiedade normal e ansiedade patológica. Não. Assista a minha série sobre ansiedade e eu mostro que isso não tem base nenhuma. Mas enfim, então você tem uma promessa aqui. Mas antes disso, veja o que Paulo diz no verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Antes de falar sobre ansiedade, ele fala sobre alegria. Fazer do Senhor a sua alegria. Aqui tem a raiz de muita ansiedade. É que você deposita a alegria da sua vida no seu filho, a alegria da sua vida na sua própria vida, aí você fica ansioso. Você faz de qualquer outra coisa um ídolo. O que é fazer de outra coisa um ídolo? É fazer de qualquer outra coisa a razão da sua existência. E é por isso que você fica ansioso. Como assim, pastor? Qualquer outra coisa que você coloca como seu Deus, que não seja Jesus, é um Deus menor. É um Deus fraco. Ele não pode te salvar. Ele não é poderoso. Você pode perdê-lo. Por exemplo, se você coloca a sua alegria no seu filho, você fica ansioso. Sabe por quê? Porque você sabe que você pode perder o seu filho. Ele pode partir, ele pode ficar com raiva de você, não olhar mais na sua cara. Então você fica ansioso, com medo de perder. Agora, se você faz de Jesus a razão da sua alegria, você não tem como ficar ansioso, porque você sabe que não é possível perder Jesus. Ninguém pode arrancar Jesus de você. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, enfim, eu posso perder tudo. Cristo não. Por isso, Abacuque diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. É isso que a gente vê aqui no pastor. E olha, nem mesmo a família é um ídolo, porque ele disse,
Ó, eu posso não voltar, e daí? Eu não sou a razão da sua vida, meu filho. Você vai continuar. Por que muitos pais ficam ansiosos? Porque ele pensa, nossa, meu filho vai fazer o quê? Meu Deus, eu... Porque o pai pensa que ele é o ídolo, ele é um ídolo, que ele é o Deus da casa, que ele que sustenta a casa. Não sustenta. Não sustenta. Mas fica ansioso por quê? E se eu partir, quem vai cuidar da minha família? É Deus. Nessa época da pandemia também fui muito tentado da ansiedade, porque não tinha dinheiro para nada na época, fechou tudo. Enfim, a cidade mais afetada, acho que foi aqui a minha cidade vizinha, Aparecida, e o pessoal da minha igreja é de lá, e o pessoal que banca a minha igreja é de lá, e eu, na época, acelerado da igreja, enfim. E foi assim um caos. As pessoas de Aparecida que estavam ajudando outras, chegou um momento que essas pessoas que ajudavam precisavam de ajuda, não tinham mais dinheiro. Foi assim, foi um caos, foi um caos. Então, um ambiente de tentação absurda. E aí o que eu pensava é, qual é o pior cenário? O pior cenário é se a gente morrer, eu e minha família não tivermos nada para comer. Mas morrer, diz Paulo em Filipenses, é lucro. O pior cenário para o crente é o melhor cenário que existe, morrer é ir para a glória. Então tá vendo, se você faz de Cristo a razão da sua existência, nem a morte te amedronta. Por que as pessoas, então, durante a pandemia andaram apavoradas? Porque não tem fé genuína em Jesus. Ah, mas eu conheço um monte de gente crente. Tá, e daí Abraão era crente. E teve um momento que ele duvidou. E daí? Porque eles ficam ofendidos. Quem somos nós, né? Para dizer que um crente está sendo incrédulo. Inúmeras vezes isso acontece. Porque não está colocando a fé no devido lugar em Cristo, Ele como centro da existência, como razão da nossa existência, como motivo da nossa alegria. Como motivo da nossa alegria. Sempre que você tem ídolos no seu coração, você fica ansioso. Pode ser, vamos, outro exemplo. Eu desejo demais passar na faculdade de medicina. Por que você fica ansioso? Porque se você não passar, você acredita que a sua vida acabou. Aí você fica ansioso. E se você pensar, como pastor, ele estava grato, obrigado, se eu morrer agora tá bom. Não, se eu passar, passei, se não passar não tem problema, faça outra coisa, sem problema. Isso também nem te impede de ter mais ânimo e tentar de novo, porque desanimado você não tem ânimo para coisa alguma. Então isso aqui é um testemunho impactante de como que a fé, ela literalmente nos salva. Pessoas por conta de ansiedade tiveram um quadro agravado do Covid. Isso é fato, a gente vê isso na Bíblia. Davi, relatando que a culpa estava adoecendo seus ossos. Ele está dizendo que isso é uma descrição de doença psicossomática, ou seja, um problema físico que teve origem no espírito, na nossa alma, no nosso eu. Um problema emocional que desencadeou um problema físico. Isso é o que acontece demais hoje. É engraçado que a psicologia faz o contrário, né? Eles querem dizer que os nossos problemas emocionais, tipo depressão, têm uma causa física. A Bíblia faz o contrário, faz o caminho oposto. É justamente o problema emocional, a tristeza, que gera um problema físico. No caso, uma depressão profunda que pode gerar vários e vários problemas físicos. É o contrário. E se a causa é espiritual, o remédio também é. Cristo Jesus. Uma genuína fé em Cristo Jesus. E quem me acompanha aqui já há algum tempo, você que me acompanha, deixa aqui um registro, um testemunho de como que isso é verdade. Quantos de vocês que foram em tantos lugares, rodaram médicos e tudo, só escravos de remédios e nada de melhorar, e ao ouvirem o evangelho, a fé ser reacendida, e vocês eram crentes, não eram? Vocês eram crentes. E mesmo assim, escravos e ansiosos e deprimidos e tal, ouvindo o genuíno evangelho, a vida de vocês não mudou? Portanto, esse é um bom testemunho. Acompanhem, sigam o pastor Ayrton Williams, procurem essa palestra aí, está como nome de... eu não lembro como é que está o nome, mas alguma coisa vencendo a ansiedade. Eu vou ver se a gente consegue colocar aqui o link, tá? Caso você queira assistir a pregação completa e acompanhar o pastor no ministério dele, da CEBI, que é um ministério muito importante, fala sobre aconselhamento bíblico. Um abração para vocês aí, viu, gente? E a gente vai estar na conferência em Brasília e em Manaus depois. Vou estar junto com vocês, vai ser uma honra para mim, viu? Uma honra estar com vocês. Eu até arrepiei aqui agora. Uma honra mesmo. Estou muito feliz de estar com vocês aí. Por estar com vocês, vai ser um prazer. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe. Até a próxima. E assistam a minha série sobre ansiedade. Assistam a minha série sobre ansiedade e a minha série sobre psicologia e cristianismo. Deus abençoe.